Uma bomba caiu no colo da esquerda brasileira neste fim de semana, em especial no colo do velho conhecido padre Júlio Lancelotti. O padre é um tipo de Deus para a esquerda, e como tal, é adorado incondicionalmente. As denúncias de pedofilia contra o padre Júlio Lancelotti são bastante antigas, mas ao longo do tempo ele sempre foi blindado por seus adoradores, seja mídia, partidos de esquerda e autoridades. Obviamente, também de esquerda. Uma verdadeira máquina entrou em ação para desqualificar as acusações e os acusadores. E até vídeos que comprovavam o crime que pesa sobre o padre foram questionados. É assim o padre seguiu em frente, encouraçado por seus entusiastas. Por último, uma das táticas usadas por essa máquina é que o padre está sendo vítima do ódio bolsonarista e vários políticos e autoridades se fecharam com o padre, acusado de ter cometido o crime de pedofilia. Como explica a jornalista Samantha Cavalca. O padre Júlio Lancelotti precisa ser expulso da Igreja Católica. Olha essa notícia revelada com exclusividade pela revista Oeste. Vídeo em que padre Júlio Lancelotti para menor de idade, é verdadeiro, confirma a perícia. Se alguém ainda sair em defesa desse padre, mesmo a perícia comprovando a veracidade desses vídeos, estará negando a perícia, estará negando a ciência. Na minha opinião, esse padre não deveria mais colocar as mãos na hóstia sagrada, muito menos celebrar a Eucaristia, que lembra a morte e ressurreição de Cristo. Além dos vídeos, Júlio Lancelotti é suspeito de participar de um esquema conhecido como máfia da miséria para explorar os dependentes químicos. Esse esquema seria investigado por uma CPI na Câmara de Vereadores de São Paulo. A questão é que a CPI está sendo bombardeada e adivinha quem saiu em defesa de Lancelotti e contra a CPI? Lula, Guilherme Boulos, MST e UNE e, claro, a Rede Globo. Porque o Júlio Lancelotti não pode ser investigado. Ele está acima do bem e do mal, do certo e do errado. Só pode ter gente querendo esconder algo grande. Depois que a perícia comprovou a veracidade desses vídeos, imorais e criminosos, esse homem deveria ser preso e perder a batina. Seria menos um a contaminar a Igreja de Cristo. Óbvio que a Globo não vai falar sobre isso. Parece que desta vez a casa do padre caiu. Vale destacar que tudo começou por uma ação do próprio padre. Segundo o padre, um jovem de nome Anderson Marcos Batista passou a extorquí-lo e, na época, em 2007, repassou uma pequena fortuna para Anderson. Segundo o advogado de Lancelotti, o ex-deputado petista Luiz Eduardo teria sido entre 140 mil e 150 mil reais. Porém, a versão de extorsão foi negada por Anderson. O rapaz desmentiu o padre e afirmou que manteve um relacionamento homossexual com religioso por cerca de 8 anos em troca de dinheiro. O advogado do rapaz disse à época que a quantia repassada pelo padre a seu cliente era tudo presente e foi algo em torno de 600 a 700 mil reais durante 8 anos. Com esse dinheiro, segundo o advogado, o ex-interno comprou carros de luxo e uma casa. Mas a estratégia do padre apresentou falhas e novas perícias foram feitas. E nesta sexta-feira 19, os peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti concluíram a perícia dos vídeos. O documento foi divulgado ao público no sábado 20, depois das reportagens de Oeste sobre o escândalo. As cenas foram gravadas pelo próprio padre em 2019. O vereador Rubinho Nunes se manifestou sobre o escândalo envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Veja. No início de dezembro do ano passado, eu protocolei na Câmara de São Paulo a abertura de uma CPI para investigar as ONGs que atuam no centro de São Paulo. Esse pedido foi motivado por uma série de denúncias apresentadas por moradores, associações e consegues, que trazem em conjunto uma reclamação bastante comum, a questão da segurança, a degradação do local e a criminalidade. Tudo isso ao redor da região da Cracolândia. Em meio a essas denúncias, um nome foi consideravelmente recorrente, o senhor Júlio Lancelotti, que você já deve ter ouvido falar, e se você é do centro de São Paulo, conhece muito bem o trabalho que ele realiza e como a esquerda defende o sujeito. Após
o protocolo da CPI, houve uma repercussão tremenda. Houve, inclusive, uma mobilização por parte da esquerda, através de Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva, Guilherme Boulos e outras tantas figuras, para tentar, de alguma maneira, sufocar a CPI e evitar que ela acontecesse. Acontece que, diante de toda essa repercussão, mais denúncias começaram a vir até mim. Entre elas, um conteúdo que me deixou estarrecido enquanto homem, enquanto pai, marido e cristão. São conteúdos de ordem sexual, que apontavam quem seria, em tese, o senhor Júlio Lancelotti praticando sexo virtual com um menor de 18 anos de idade. Isso é completamente severo. Porém, optei por agir com cautela e, enquanto representante da população paulistana e também como advogado, solicitei a realização de perícia independente para aferir a veracidade do conteúdo, inclusive com atenção especial para eventual manipulação de deepface, de inteligência artificial ou qualquer outro tipo de manipulação das imagens que pudessem imputar uma conduta tão grave a uma pessoa sendo falsa. Após toda a perícia realizada, para minha triste surpresa, o laudo veio positivo, afirmando que a figura que protagoniza aqueles vídeos é o senhor Júlio Lancelotti. Naturalmente, isso extrapola as competências legislativas, isso extrapola as competências da CPI da Câmara de São Paulo. A CPI tem por objetivo investigar as ONGs e não uma conduta eventualmente pervertida, sexual e até criminosa de uma figura. Então, lacrei o envelope, anexei os laudos periciais e então oficiei a presidência da Câmara de São Paulo para que tenha acesso às informações ali contidas, adote as medidas que julgar cabíveis junto às autoridades estatais e eclesiásticas, junto à Arquidiocese e ao Vaticano. Ao longo de 81 páginas, os peritos analisaram o estado de conservação dos arquivos, observaram os frames dos vídeos, inspecionaram os áudios e comprovaram sua integridade. Novamente, a máquina entrou em ação para questionar e destruir a credibilidade e reputação dos peritos, o que obrigou a perita a se manifestar e rebater o sistema que tenta blindar a qualquer custo o famoso padre Júlio Lancelotti. Acompanhe. Eu me chamo Jaqueline Tirotti, sou perita em audiovisual e meu escritório teve a solicitação do vereador Rubens Nunes a fim de verificar a veracidade do vídeo do padre Lancelotti. Então, foi feito o parecer técnico, que será esmiuçado a seguir. Vários frames, o vídeo foi dividido em todos os frames existentes para demonstrar se havia ou não alteração, utilização de deepfake, entre outras inteligências artificiais. O arquivo e o vídeo foram examinados, então o vídeo foi dividido em cada quadro que constitui o vídeo. Foram mais de 2.000 quadros, todos esses 2.000 quadros foram examinados e estão no parecer técnico pericial. No parecer técnico foi feita a análise prosopográfica a fim de identificar o sujeito que aparece no vídeo e os objetos que aparecem no vídeo, conforme serão demonstrados a seguir. À esquerda, as imagens padrões e à direita, a questionada, demonstrando aqui ter o mesmo vinco na orelha. A convergência quanto às marcas de expressão, o nariz, o queixo. Apesar da incrível semelhança, ainda haveria a possibilidade de ser suscitada a utilização de inteligência artificial, deepfake. Assim, a perícia visualizou também a mobília, ou seja, elementos que dificilmente uma inteligência artificial, uma deepfake, utilizariam. A pulseira que aparece no vídeo corresponde à pulseira que o padre utilizava à época. Durante o vídeo também aparece esse altar, em que é possível verificar uma santa e o menino Jesus de Praga. A santa que aparece no vídeo corresponde à santa que foi postada no Instagram do padre. O menino Jesus de Praga também corresponde. Também foi postado no Instagram do padre. Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo padre. Todos esses elementos em conjunto afastam a utilização de deepfake no vídeo. Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório, a revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário, diz que seria uma deepfake. Porém, eu analisei esse parecer também. No parecer da Fórum não há o hash do vídeo, ou seja, não é possível identificar esse vídeo que foi periciado. O perito da Fórum utiliza deepfake para demonstrar a semelhança, porém, a montagem feita não se assemelha nem ao padre e nem ao ator hollywoodiano, ou seja, demonstrando que uma deepfake deixaria rastros.
Outra alegação inexata do parecer é a utilização de filtro gaussiano, que ele alega ter sido utilizado no vídeo para esconder o deepfake. Porém, não corresponde com a verdade. O que acontece? Eu vi frame por frame a fim de verificar se havia um filtro em todo o vídeo e não. O que tem são alguns momentos em que há uma mudança rápida do indivíduo e assim a imagem fica borrada em razão da velocidade. Assim sendo, é possível identificar o indivíduo como sendo Padre Júlio Lancelotti, afastando a utilização de deepfake através do mobiliário, de várias características que dificilmente seriam reproduzidas, principalmente à época desse vídeo. Isso é muito sério. A gravidade é tamanha que, diante das provas, Lula e seus camaradas ainda não tinham saído na manhã deste domingo 21 em apoio, mais uma vez, incondicional ao Padre Júlio Lancelotti. Talvez esperando a nova estratégia ser elaborada. Talvez até envolvendo a cúpula do Poder Judiciário para calar os opositores e até a população que está indignada diante das provas e o apoio que o padre vem recebendo da esquerda brasileira.